Olá pessoal, eu sou Asley, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sapiens. Muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha curtido. Se você já conhece o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você veio pelo nosso convidado também, já agradeço. Arraste um tamborete e venha conversar com a Uhum. gente aqui, é muito importante. E antes de começar o nosso papo, que eu acho que vai ser um dos episódios que eu mais gostaria de gravar, já tem um tempão que tá nos bastidores, a gente tá produzindo aqui, antes de apresentar o nosso convidado. Eu queria muito pedir a você que inscreva-se no nosso canal. É muito importante para o YouTube reconhecer como um conteúdo relevante. Então aproveita, tá chegando agora, inscreva-se no canal. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, já clica no seguir, é muito importante para o YouTube possa entregar, o Spotify possa entregar os Sapiens para mais e mais pessoas, tá? Sem mais delongas, gostaria de apresentar o nosso convidado que o ponto motivador, acho, dessa Uhum. conversa, essa conversa já era para ter saído antes, mas a notícia que mais circulou no Brasil durante essa semana foi a vitória, durante as plenárias, das eleições presidenciais argentinas do Javier Milei. E esse candidato, esse possível candidato, inclusive um dos favoritos nas pesquisas, ele se declara como alguém libertário. Diante do cenário de polarização, de discussões políticas na internet, eu percebi, pelo menos ouvindo analistas, ouvintes e tudo mais, uma certa. Não sei se era um misto de desconfiança ou um quê de desconhecido. Mas ó, acho que esse é o momento para trazer um dos caras que eu conheço que mais manjam sobre o assunto. Então, assim, queria que vocês recebessem com muito carinho nosso convidado, que é. Eu te auto-intitulei analista político, acho que tá certo isso. Professor e analista político, Leonardo Lisboa, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Sapiens. Asley, meu amigo, boa noite a todos que nos acompanham pelo Sapien Talks. Para mim é sempre uma alegria estar falando para a sua audiência e falando com você e para você. Penso eu que, como bem você falou no início do nosso programa aqui, do seu programa, perdão, já era um papo já estava marcado há muito Já. tempo e, bom, calhou dessa situação, desse ocorrido aí na Argentina, da vitória do Javier Milei nas plenárias, nas prévias da Argentina, nosso aqui país vizinho, Los Hermanos. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente desmistificar, Uhum. esclarecer, clarear, por que não, essas ideias, acerca das ideias da liberdade, liberalismo, a libertarianismo, anarcocapitalismo, que pode parecer que tudo é a mesma coisa, Exato. mas não é. É um outro espectro político, assim como na esquerda você tem várias esquerdas, do outro lado de cá também tem várias direitas ou vários pensamentos distintos, e a gente vai discorrer sobre isso mais à São frente. muitos ismos, né, É, cara? não, vários ismos, vários ismos. É real, assim. E, Léo, é bacana você colocar dessa forma, até porque a gente deixa o papo nivelado. Eu Sim, tenho espectros políticos, seja. Até porque, na verdade, eu tento conversar isso muito com meus alunos, né? Essa questão de esquerda e direita já é uma parada que já é bem questionável, porque você está pegando o modelo tanto da Guerra Fria quanto o modelo da Revolução Francesa, enfim. Então eu tenho dentro de espectros de ambos os lados, não é correto, acho que intelectualmente falando, não é correto, não é honesto você colocar tudo, esquerda como uma coisa só, direita como uma coisa só, e seja lá Deus o que for o centro como sim. uma coisa só. Ele se coloca como libertário, mas, ao meu entender, eu não posso falar sobre libertarianismo sem antes entender o que é liberalismo. Você é um cara, inclusive já deixa aqui a referência. O Léo não só produz muito conteúdo no YouTube em relação às vozes da liberdade, vamos colocar assim, mas o Léo também tem um curso sobre liberalismo, introdução ao liberalismo, muito didático. Consegui pegar algumas aulas ali, então, Sim, tipo, já deixo a recomendação pra vocês. Cola lá no perfil dele, você vai conseguir achar fácil esse conteúdo. Acho que vale a pena você comprar o curso dele, se você tem o interesse, obviamente, de conhecer de verdade a coisa. Mas se eu pudesse te perguntar de maneira muito. Eu sei que a pergunta ela não é justa porque é muita coisa. Mas o que é liberalismo? Pra gente começar esse papo. Essa é uma pergunta certamente que vale alguns milhões, Aham. porque tal como você falou quando você jogou a bola para mim, num espectro político, tanto de um lado quanto do outro, até mesmo o centro, existem várias gradações, ou seja, vários níveis. Assim como a esquerda tem várias esquerdas, o centro tem vários centros, a direita também tem várias direitas. É claro que eu tendo a partir do pressuposto de que os opostos de um e do outro acabam se encontrando, mas a gente vai certamente chegar a falar sobre isso mais à frente. Agora, se eu pudesse concatenar e resumir o liberalismo em uma frase ou em algumas palavras, eu iria para John Locke, que é, ao meu ver, um dos grandes expoentes, dos grandes pensadores, assim considerado também como um dos patriarcas, um dos pais fundadores do que nós entendemos como liberalismo a partir de um pressuposto filosófico, ideológico, de ideias.
que é a defesa de 3 princípios: defesa da vida, da liberdade e da propriedade, Asley. E repito aqui porque que essas palavras têm que estar justamente nessa ordem. Até porque sem a vida, sem um direito à vida, a liberdade e a propriedade não existem por conseguinte. Então, a defesa principal da vida, e o John Locke, ele era de uma corrente protestante que entendia que essas 3 palavrinhas eram dons, ou assim chamados desígnios divinos, que Deus nos concedeu. De forma natural. De né? forma natural. Também considerado muitos também como um dos grandes também pensadores do naturalismo e tudo mais, o próprio John Locke. E aí ele vai dizer lá no seu livro, segundo Tratado sobre o Governo Civil, que é certamente o livro principal do John Locke para entender o que vem a ser o liberalismo, ele vai dizer, bom, sendo a vida, a liberdade e a propriedade dons divinos presentes, no inglês é gifts, essa é a palavra que se utiliza, nós devemos lutar para preservar todos esses 3 direitos. Porque sem a vida você não tem a liberdade e, consigo, você não tem a propriedade. Aí você tem a liberdade de falar, de se manifestar, de viver, de existir, de ter as suas coisas, de ter os seus pertences, de constituir uma família, que, em consequência, vem com a propriedade. Porque se você tem a vida, se você conquista a vida, você tem a sua liberdade, em consequência, você vai começar a acumular bens materiais, que aí é assim chamada a propriedade. E o John Locke vai dizer lá, entre outras coisas, no segundo Tratado sobre o Governo Civil, que as leis que vierem a existir, elas têm que garantir esses 3 direitos básicos e fundamentais ao ser humano: a vida, a liberdade e a propriedade. Esse é o liberalismo básico, o liberalismo arroz com feijão. Claro que a partir daí outras discussões iniciaram-se. Nós estamos falando de um autor de mais de 300 anos atrás. É isso que eu ia perguntar, desculpa te interromper. Pra ele estar falando uma coisa dessa, só pra gente entender, o público geral poder entender. Sim. Ele tava criticando o quê? Porque, tipo, ele defende. Qual o cenário que ele tava? Porque, tipo assim, isso não é óbvio você defender algo dessa época. Sim. Qual o cenário que ele vivia ali? Que tipo de política existia naquela época? Então, nós estamos falando de um cenário pré-revolução industrial. A revolução industrial ainda iria acontecer décadas mais à frente. E ele já tá na Inglaterra. Nós estamos falando de governos monárquicos absolutistas. Era esse um cenário da maior parte dos... Não vou nem falar países, porque naquela época a gente não pode considerar que eram países. Eram tribos, nações, territórios que eram, digamos assim, organizados e arquitetados e meio que construídos por conta de alianças parentais entre reinos e famílias monárquicas. Então, não existia naquela época, ali por volta do século XVIII, início do século XVIII, para ser mais exato, o conceito de países tal como nós conhecemos hoje. Então, a maior parte dos países, eu vou chamar de países para simplificar e ficar mais claro para a audiência que nos acompanha, eles tinham, em sua grande maioria, a governabilidade que era feita por reis, muitos deles absolutistas, ou seja, eram monarcas que comandavam o seu território a punho de ferro, a punho de aço, que perseguiam aquelas pessoas que discordavam das suas ideias, que não abriam mão do seu poder monárquico, pois muitos acreditavam que o poder deles eram imbuídos por conta da providência divina. Daí que vem essa ideia da monarquia absolutista, direito divino dos reis e tudo mais. E o John Locke vem nesse cenário justamente, inclusive, questionando esse tal do império divino dos reis. Que ele vai questionar que não necessariamente porque o rei recebeu esse desígnio divino que ele é incriticável, por exemplo. Então o liberalismo tem muito esse no DNA da sua natureza, Asley, esse critério de se observar que não necessariamente porque você, digamos assim, conquistou esse reino aqui por conta dos desígnios divinos, que você é um indivíduo que não possa ser criticado, que não possa ser questionado. Então é nesse contexto da Inglaterra, mas claro, a maior parte dos territórios ali que compunham a Europa tal como nós conhecemos hoje, que nasce o John Locke e que ele vem com essas ideias de que, olha, tudo bem, você pode ser um rei, tudo bem, até tolero que você seja um cara enviado por Deus para nos comandar, digamos assim, para nos reinar. Agora, não esqueça, acima de tudo, que os 3 principais direitos e os 3 principais dons e presentes que Deus concedeu a cada um de nós é o direito à vida, à liberdade e propriedade. E que, por conta disso, você como rei e qualquer outra liderança a nível governamental tem que se preocupar em preservar, manter e defender esses direitos de qualquer cidadão que pertence àquele determinado reino. Entendi. Porque quando a gente fala em liberalismo, óbvio que a gente costuma colocar o John Locke no liberalismo político, né? Sim. Nessa esfera. Porque a gente pensa na economia, o primeiro nome que vem na cabeça das pessoas é o Adam Smith.
Quem que é esse cara? O que é que ele defendia? Por que ele é tão famoso? Sim, sim. Então, Asler, você sabe que infelizmente, penso eu que foi algo que eu tive a oportunidade de cursar algumas cadeiras na Faculdade de Ciências Sociais aqui na Universidade Federal do Sergipe. Infelizmente, por outras razões de cunho pessoal, não consegui concluir, mas é um problema que eu vejo se repetir até os dias de hoje. As pessoas não têm a dimensão de que, por exemplo, as ciências econômicas, ela não é das exatas. Exato. Ela é uma ciência da área da humanidade. E assim sendo, Aqui na UFES ela entra como sociais aplicadas, né? né? Então, assim sendo, por que eu reforço esse ponto? Porque sendo as ciências econômicas uma área das humanas, há de se observar que nós não estamos falando da ciência econômica tão somente e meramente nos números, mas no que está por trás desses números. E aí são as pessoas e os indivíduos e as relações de troca voluntárias que há, muitas das vezes, entre elas. E aí, quando você fala do Adam Smith, ele é considerado o pai fundador da ciência econômica. Se existia a ciência econômica política, mas o Adam Smith é considerado, por conta do seu livro A Riqueza das Nações, como, digamos assim, o precursor das ideias da ciência econômica tal como nós conhecemos. Por isso que ele é considerado mundialmente como o pai fundador da ciência econômica. Agora, como você falou no início do programa, tem pelo menos uns 10 anos, Asley, que eu tenho estudado sobre o liberalismo. Arrisco dizer que eu talvez já tenha lido aí quase uma centena de livros sobre o assunto. E quando eu fui lançar o meu curso sobre esse assunto, um curso chamado Curso de Introdução ao Liberalismo, uma viagem dos clássicos aos contemporâneos. Eu fui justamente fazendo esse caminho para trás, caminhando para trás, estilo Michael Jackson, fazendo Moonwalker. E claro, me deparei com Adam Smith. E eu fui pesquisar sobre a biografia, sobre a vida do cidadão. E qual não foi a minha surpresa, Asley? Que é aquilo que eu acreditava intrinsecamente, assim, de maneira natural. Peraí, mas se economia fala sobre as pessoas, então é natural que se eu for puxando para trás o caminho, eu vou encontrar um cara que falou também, antes de falar sobre números e finanças e capitalismo e tudo mais, livre mercado, a assim chamada mão invisível. O Adam Smith é muito conhecido pelo conceito da mão invisível, que é aquela ideia de que se você deixar uma sociedade agir de forma livre, que os cidadãos ali não sejam impelidos e cooptados para agir de determinada maneira, aquela sociedade vai se organizar de tal forma que cada um, dentro do seu espaço, dentro do seu quadrado, tendo respeitado os seus princípios básicos de vida, liberdade e propriedade, a sociedade vai se organizar. E aí eu, puxando mais ainda o fio, eu acabei me deparando, Asley, que o Adam Smith, praticamente 15, 17 anos antes de escrever A Riqueza das Nações, que é o seu livro mais famoso, ele escreveu um livro assim, que vale ouro, chamado Teoria dos Sentimentos Morais. Então você tem o pai do liberalismo, que já é, infelizmente, em nosso país, e em alguns outros países certamente, malfadado a ideia do liberalismo, porque muitas pessoas enxergam o liberalismo tão somente como preocupado com finanças, com o comércio, com a lucratividade. Tem no liberalismo um pensamento de que é o meu primeiro e que se dane os outros. Exato. O egoísmo. O egoísmo. E aí quando você vai ver o pai disso tudo, de uma maneira muito simplória, 17 anos quase antes de escrever sobre economia, que é o que se trata o livro A Riqueza das Nações, ele falou justamente sobre moralidade, de como nós nos preocupamos com aquelas outras pessoas, de como nós devemos agir de maneira benéfica e solidária com outras pessoas. Então, assim, é um livro que eu recomendo fortemente, inclusive uma das aulas do meu curso, Introdução ao Liberalismo, é tão somente sobre esse livro, que é um livro que foi escrito em 1700, então, assim, não é um livro fácil de ler, não é um livro palatável para todo mundo, mas a ideia do curso que eu tentei, espero, acredito que talvez eu tenha conseguido, pelo menos. Mais um motivo para comprar esse seu curso. Agradeço a todos aqueles interessados e quiserem comprar, fiquem à vontade. Mas isso para mim foi um choque, Asley, porque foi quando eu realmente percebi que aquelas ideias que eu passei a acreditar, a defender, a comungar, a compartilhar, a expressar publicamente, estavam condizentes com aquilo que estava dentro de mim. Seus valores, né? Meus valores, né? Que é aquilo que a gente tem de mais caro. Certamente são as nossas ideias, os nossos princípios, e que, penso eu, a gente não pode abrir mão, baseado em qualquer circunstância ou em qualquer mudança de Pode rota vender de vento, barato, né? Mas, cara, para mim foi uma surpresa. E toda vez que eu falo sobre isso, eu chego até a me emocionar, porque, de novo, eu passei por situações, por defender essas ideias da liberdade, do liberalismo, ou as ideias da direita, que aí é uma outra discussão que a gente vai talvez aprofundar mais à frente,
de que eu era um cara egoísta, de que eu só me preocupava com as finanças, com o comércio. E não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, você pode ser um indivíduo liberal e se preocupar com os sentimentos, com a moralidade, com a ética dos indivíduos e das pessoas e como elas se relacionam umas com as outras. Porque, em última instância, isso vai impactar diretamente as relações econômicas. Então, quando você vê, por exemplo, hoje um indivíduo que cresceu por conta de um ambiente de livre mercado, e mais à frente ele começa a trabalhar para impedir que outras pessoas alcancem o sucesso, esse sujeito jogou na lata do lixo o próprio princípio que o possibilitou de alcançar o sucesso financeiro, econômico e pessoal. Quando, na verdade, ele deveria entender, peraí, se eu me valer, se eu tiver a oportunidade de crescer num ambiente de livre comércio, eu tenho que querer que outras pessoas também possam viver nesse espaço, nesse ambiente de livre comércio e que possam ter a sua vida financeira crescida e desenvolvida. Mas sem antes esquecer que uma nação, e o Adam Smith fala isso de maneira muito clara, tanto na Riqueza das Nações quanto na Teoria dos Sentimentos Morais, que uma sociedade, nós estamos falando de um sujeito que não viveu também a questão dos países tal como nós conhecemos hoje, mas ele vai dizer lá de maneira muito clara, parafraseando ele, que uma sociedade, às só vai conseguir se desenvolver financeiramente e economicamente se antes ela se desenvolver no nível moral e ético. Essas coisas, elas são totalmente associáveis. Você não pode desassociar, repito, você não pode desassociar, partindo do pressuposto do liberalismo clássico, a moralidade e a ética da vida financeira, da vida econômica de uma nação, de um povo. Porque é necessário que antes, por isso que o Adam Smith, antes de falar sobre economia, falou sobre sentimentos e moralidade. Então você primeiro tem que desenvolver uma ética, uma moral entre as pessoas e os indivíduos, de como elas se relacionam com as outras. Economia é feita de gente, né? Porque a economia, ponto, perfeito. Você coroou bem aqui a minha fala. Porque a economia, em última instância, ela lida com as pessoas e com as trocas e as relações comerciais entre elas. Perfeito, Léo. Agora sim, eu estava fazendo algumas contas, você estava comentando. Sim. Você girou aqui entre o século XVII e XVIII. Sim. Beleza, eu tenho um mundo, o absolutismo se desenvolve e esse absolutismo cai, óbvio, vai caindo em cada época, em cada lugar, mas vamos tomar como referência 1789, que é a Revolução Francesa, ainda no século XVIII. Tá, acabei com esse absolutismo, acabei com o Estado, que ainda não é o grande algoz do liberalismo, é a figura do Estado e tal. Então, estaria errado dizer que o liberalismo perde o propósito, já que eu não tenho mais esse Estado gigantesco, eu tenho repúblicas e tudo mais. Como é que ele continua? Qual o cenário que permite? Porque assim, você colocou bem de forma muito clara, isso aqui é o liberalismo clássico. Do que existe desse liberalismo clássico, tipo assim, o que aconteceu para esse liberalismo continuar vivo e necessário, pelo menos do seu ponto de vista, né? Que tipo de cenário eu tenho no século XX e XXI que permite que esse liberalismo se reinvente ou que ele seja necessário? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Permita-me elogiá-lo aqui por essa pergunta. Porque o liberalismo, na verdade... em tese, ele já teria cumprido seu papel, né? em tese sim. Só que ele precisou se metamorfosear. Primeiro, para ele continuar existindo. Até porque quando você acaba com as monarquias absolutistas e surge o Estado tal como nós conhecemos as repúblicas, a gente tem um ponto que poucas pessoas talvez compreendam, até porque, pelo menos quando me foi ensinado na escola, eu não tinha essa dimensão, né? Com o tempo, com o passar dos anos, com as experiências, com as leituras e outros conhecimentos que eu fui adquirindo com o passar dos anos, foi que eu tive essa dimensão. E, por exemplo, vamos pegar a Revolução Francesa, tal como você falou aqui. O grande mantra, talvez não, o mantra da Revolução Francesa era liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. E a briga lá histórica e clássica entre os jacobinos, os girondinos, que queriam derrubar uma monarquia que de fato era absolutista. Existe um inimigo, né? Não, existia um inimigo, né? Que claramente perseguia as liberdades individuais, que claramente impedia... houve, claro, uma desmoralização dos monarcas na época da França. Os monarcas... Porque se você for parar para analisar, a ideia de reis e tudo mais, remete ainda na época dos romanos, dos gregos, onde para você chegar ao posto de ser um rei em determinado território, você tem que antes mostrar o seu valor. Você tem que antes ter batalhado em inúmeras situações, defendido um povo. Você devia ser um indivíduo de elevada moral, uma ética também elevada. Você devia ser um indivíduo valoroso para que um determinado grupo de pessoas chegasse para você: Asley, o senhor agora é o rei dessa determinada região e nós queremos ser os seus súditos. É claro que com o passar dos séculos e com o passar dos milênios,
esse valor da monarquia ele foi decaindo. Sim. Seja porque, por exemplo... Às vezes também por culpa da monarquia. Às vezes por culpa da monarquia, mas também por conta dos próprios conflitos, que não necessariamente... Porque as pessoas passaram a entender que é melhor você negociar do que entrar em guerra. Aham. E, conseguinte, a própria valorização dos guerreiros, dessa bravura, ela vai com o tempo decaindo. E a gente chega... Claro, estou avançando muito aqui, fazendo um recorte histórico. Os professores de história, por favor, me perdoem, mas só para chegar no ponto central aqui da pergunta do Wesley. Que aí você tem esse cenário na Revolução Francesa, ou na França, melhor dizendo. Reis que a população em si não se sentia, digamos assim, que aqueles indivíduos que estavam ali reinando o território francês, que eles não eram valorosos o suficiente para o seu povo. Porque eles não tinham mais aquele rastro, aquele DNA dos reis valorosos do passado, e, em conseguinte, eram reis e indivíduos que, de certa forma, estavam tornando a sociedade depravada. Sim. Estavam jogando a sociedade na lata do lixo. Eram reis fúteis, eram indivíduos que viviam... uma tradição de Ricardo Coração de Leão, olha, até o Luís nome. o Piedoso. Até o nome. Né? Olha, o Piedoso. Ricardo, o Coração de Leão. Então, assim, né? Você ser súdito... Quem é seu rei? Ricardo, Coração de Leão. E, na verdade, isso aconteceu na França, na Inglaterra, mas em vários territórios ali da Europa e no mundo como um todo. E culminou na Revolução Francesa, porque os reis chegaram num nível de depravação e de degradação da sociedade que surgiu uma oportunidade aí de revolução. Os jacobinos, os girondinos e toda aquela questão que nós conhecemos hoje com base nos livros de história e na própria historiografia básica sobre o assunto. Mas observe, mais uma vez voltando. Eles prometiam liberdade, igualdade e fraternidade. Se vocês forem observar, via de regra, a Revolução Francesa foi pior do que a monarquia absolutista que lá existia antes da queda, por exemplo, da tomada da Bastilha, por exemplo, e do que se sucedeu depois. Existem relatos que dias, semanas após a extirpação dos monarcas na França, que as pessoas caminhavam na rua e tropeçavam em sangue. Você pode observar e criticar. Não, os reis, monarcas, absolutistas franceses mataram. Perseguiram. Agora, a promessa de liberdade, igualdade e fraternidade não foi tão levada à risca pelos próprios revolucionários. E aí tem um papel fundamental dos liberais em toda essa discussão, em toda essa questão. Porque eles foram, de certa forma, o fio da balança de toda essa questão. Porque enquanto, por um lado, eles defendiam que a monarquia acabasse, como eles conseguiram em alguns lugares, na França foi um exemplo deles, com apoio dos liberais, por uma outra parte teve uns liberais que falaram, ei, galera, peraí, a gente conseguiu derrubar a monarquia, mas o que vocês estão propondo é pior do que a monarquia, volta à monarquia. Porque o que se sucedeu depois da Revolução Francesa e as contra-revoluções foi mais sanguinário Napoleão Bonaparte do que as monarquias absolutistas, em alguma parte. Então o liberalismo, Wesley, precisou ao mesmo tempo modificar um pouco a sua linha de raciocínio, sua linha de pensamento, para se manter viva e se manter relevante dentro ali do seio da sociedade europeia. Então, se na monarquia eles criticavam o poder absolutista dos reis, assim vem o nome monarquia absolutista, já com as repúblicas, eles passaram a entender, peraí, é república, é de todos, mas é de todos mesmo. Não esqueçamos o princípio básico lá do liberalismo, que toda e qualquer lei que vier a ser criada não pode passar por cima dos direitos básicos do homem, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E logo após a Revolução Francesa, esses 3 direitos foram totalmente dilapidados, em uma grandíssima proporção pós-processo revolucionário. Então o liberalismo se viu numa situação tanto quanto delicada. Nós defendemos, de certa forma, o fim das monarquias absolutistas, mas pera lá, isso aí que vocês também estão nos entregando não é muito legal, não. Tanto é que depois, inclusive, surgiu o tal dos liberais minarquistas, que eram os que defendiam a monarquia numa proporção menor, por entender que ela era menos danosa do que o processo revolucionário que sucedeu, por exemplo, na França. É porque você pega esse contexto de Revolução Francesa, então é correto dizer que o liberalismo tá... Eu sei que eu ia chegar nessa pergunta em algum momento. Não. O liberalismo é ou não é de esquerda? Então... Porque o movimento revolucionário é um movimento de terceiro estado, jacobino, aquela coisa toda. O liberalismo, ele tá junto com a esquerda? Assim, sendo bem rasteiro e superficial, sim. O liberalismo tem um DNA porque talvez nunca tenha passado pela cabeça de tanta gente. Não tem. Na verdade, aí eu volto pro século XX e XXI, que é o que nós estamos atualmente. Século XXI.
Se você pegar as ideias hoje defendidas, e eu quando eu digo isso abertamente a alguns jovens, adolescentes de esquerda, seja no meu trabalho, seja numa conversa, eles acham que é loucura minha. Mas não, é só você observar. Está registrado nos anais da história, tanto do liberalismo quanto das ideias de esquerda. As principais ideias e bandeiras que a esquerda defende hoje, repito, as principais bandeiras que a esquerda defende hoje, você encontra nos anais da história do liberalismo alguém lá no passado que já defendia. Posso citar algumas aqui. Reforma agrária. Veja que coisa bonita. Eu sou 100% a favor da reforma agrária, no sentido de que, se você tem muita terreno sobrando, que não está sendo utilizado, Improdutivo. às vezes nem improdutivo, tem muita terra que simplesmente é só questão de aplicar sobre ela a força laboral para que ela se torne produtiva. Asley. E o Brasil é uma terra fértil, quase praticamente tudo que plantando dá, né? O que dizia quando os portugueses aqui chegaram, né? A carta de Pero Vaz de Caminha é uma terra fértil, tudo que planta dá. Você tem pessoas que não têm um pedaço de terra para chamar de seu. Você tem mais terra do que Isso não é justo, concordo comigo. 100%. Mas os liberais também já entendiam isso. John Locke, no segundo tratado sobre o governo civil, fala, peraí, mas tem terra, não tem ninguém ocupando, você vai lá e pega, é sua. Você vai exercer sobre aquele pedaço de terra a sua atividade laboral, ele chamava de força laboral, labor work, e essa terra passa a ser sua, por direito, porque você exerceu sobre ela a atividade laboral. E isso está amparado nos desígnios divinos. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, e é isso, e John Locke utiliza dessas palavras, dessas expressões cristãs. Deus, em sua infinita sabedoria, criou a terra, e é óbvio que ele sabe muito bem que se vocês se organizarem aí, um não for mais ganancioso que o outro, não querer ter mais terra que o outro, tem terra para todo mundo. Se arrumar direitinho. Se arrumar direitinho, todo mundo tem seu pedaço de terra. E aí o John Locke vai além. Você pegou um pedaço de terra, separou, cercou, é seu, exerceu sobre ela atividade laboral, tá bom. Você não precisa crescer o olho para a terra do vizinho, não. Deixa que o vizinho também separe um pedaço de terra para ele e exerça também sobre aquele pedaço de terra a sua atividade laboral e que aquela terra passe a ser sua. Mas isso é viável, Léo? Sim, 100%, porque você tem mais terra do que gente. Não, mas eu tô pensando... Não, tá tudo bonito, você Sim. tá contando aí, mas tipo, eu tô pensando no cara que é dono da terra, em tese, que tá provavelmente armado com você, vindo com uma enxada e uma cerca. Como é que eu resolvo? Então, mas aí a gente vai voltar lá pro teoria dos sentimentos morais. Que os indivíduos precisam, antes de mais nada, desenvolver uma ética, uma moral superior de que entenda, Asley, você é meu irmão, se não de sangue, de espírito e fé. Nós somos filhos do Criador. Nós somos fagulha do divino. Então, se eu tenho um pedaço de terra, se eu consigo dela prover meu alimento, minha casinha, construir uma família, desenvolver uma família nesse pedaço de terra, é isso que me resta e que me basta. Cara, nós estamos falando de uma época onde não existia a Revolução Industrial e tudo isso. Por isso que naquela época... A terra é a fisiocracia, né? Exatamente. Hoje em dia, eu parto do pressuposto de que se você se organizar certinho, direitinho, dá para ter terra para todo mundo. Agora, é claro, isso foi passando com o passar dos anos, dos séculos. A esquerda se apropriou dessa pauta da reforma agrária e transformou ela numa pauta revolucionária. Mas, repito, tal como eu falei alguns minutos atrás, Asley, se você for puxar as principais pautas que a esquerda defende hoje, você encontra um lastro no liberalismo. Eu fiquei pensando aqui agora, você comentou, o voto feminino entraria nessa... Certamente. Se você for observar, se você for puxar a história do sufrágio feminino, da ideia das mulheres terem... Nas quase liberais, né? Não, praticamente praticamente as primeiras, tá? Depois de um tempo houve, claro, as mais proeminentes de esquerda também, mas as primeiras mulheres a defender as sufragistas, a maior parte delas da Inglaterra, você tem um clássico exemplo do John Stuart Mill, um dos grandes pensadores do liberalismo, sua esposa Harriet Taylor Mill, sufragista de primeira linha, sufragista de primeira ordem, ou seja, defendia veementemente o direito da mulher ter acesso ao voto, pois ela entendia que o voto dignificava as mulheres e a tornava a mulher uma digamos assim, igual, né? No mínimo, do direito, né, ao voto, direito a se tornar uma eleitora. Ela foi casada, e muito bem casada, pois o John Stuart Mill, em vida, dedicou louras e mais louras de amor à sua esposa. Ela era casada com um liberal de primeira ordem, né? Era também liberal por sua vez. Então você encontra, claro, no primeiro momento, sufragistas que eram liberais. E assim, a gente só falou de dois assuntos, Asley. Eu poderia falar também, por exemplo, você tem hoje em dia uma discussão dentro da esquerda, e aí por isso que a gente falou lá no início, né? Que existem várias esquerdas. Então você tem, por exemplo, partidos de esquerda que são contra o armamento civil.
E aqui é uma discussão profunda, eu não vou adentrar nela. Mas você tem também dentro da esquerda partidos e movimentos de esquerda que são a favor do armamento civil. A exemplo do PCO, do Então, Partido, o PCO, o que é o PCO? do Partido da Causa Operária. O PCO é uma coisa maravilhosa. Então, assim, com todo respeito aos outros partidos de esquerda que nós temos, PCdoB, PCB, PSOL, PT e as suas mais diversas variantes. Tô quase mexendo aqui. Mas o partido mais próximo de um marxismo, leninismo, stalinismo que a gente tem no Brasil é o PCO. O PCO é a favor do armamento civil. Os liberais são também. Pois os liberais entendem que você tem que ter o direito de se armar para se proteger. É porque o que eu ouvi certa vez foi assim, É. né? Tipo, cara, tá gente aqui, tá em Sim. sociedade. É legal que ninguém tenha arma. Sim. Pelo menos que foi o que eu vi. Tá. Se alguém tiver, tomara que seja eu. Não, eu tendo a concordar 101%. Foi exatamente essa definição É. que me trouxeram, entendeu? E eu ainda eu vou um pouco mais além dessa discussão, Asley. Além de poder ter arma, nós também devemos entender que o direito à arma, ou o direito à posse, à porte, o que quer que seja, de uma arma de fogo, lhe traz também ônus. Porque a gente tem que parar com esse negócio de só bônus. As pessoas amam ter bônus das coisas. Meus direitos. Né? Meus direitos. Mas peraí, e os deveres? Penso eu que todo direito tem que estar atrelado a um dever e vice-versa. Precisa, né? É necessário. Porque aí fica todo mundo só querendo a coisa boa, Vem a a parte voz boa. do reino, né? Então, se você tem direito à arma de fogo, por exemplo, para defender a sua vida, aí veja a sua vida, sua liberdade e a sua propriedade. Você também tem que estar disposto a pagar o ônus por essa escolha. Então, vamos supor que num cenário hipotético, o indivíduo que tenha escolhido ter arma, pega essa arma no momento de desfaçatez, no momento de loucura desvairada, cometa um homicídio no momento de fúria e ceife a vida de uma pessoa. Ao meu ver, esse indivíduo tem que pagar nas devidas proporções. Você ceifou a vida de uma pessoa. Você fala de pena de morte? Não. Ficar preso. Ah. O maior tempo possível. Porque qual é o bem mais sagrado que nós temos, Wesley? Não é a vida. Você tirou a vida de uma pessoa. Por Eu não motivo sou a favor, fútil, eu não por sou a exemplo. favor do Código de Hammurabi, pelo amor de Deus. Aham. Vida com vida, olho por olho, dente por dente. Não, você falou do mais nível. Né? Mas você tirou a vida de uma pessoa, você vai perder um dos outros direitos básicos, que é o quê? Direito à liberdade. Porque lembra? É a escadinha. Vida, liberdade e propriedade. Você tirou a vida de uma pessoa. Se eu tiro a sua vida, aí vira terra sem lei e vira realmente Código Hammurabi. Mas já que eu não posso tirar sua vida, porque eu acho até que é injusto, porque senão ia virar uma guerra, um fratricídio, todo mundo ia sair se matando Que o Locke fala guerra de todos contra todos. e não ia né? sobrar ninguém. Né? Um matando o outro. Então você tira o outro direito básico. Qual é o outro direito básico? A liberdade. Então a pessoa que matou alguém dentro de um liberalismo clássico, ela não vai perder a vida, mas ela vai perder o direito à liberdade. Eu acho muito massa o que você tá falando. Sim. Eu tô aqui, vou comprar sua ideia, sabe? Tipo, me convence, eu tô nessa É. parada. Só que assim, eu tô matutando aqui algumas coisas que você tá colocando. Sim, É muito legal, tipo, eu tô pensando na parada da reforma agrária ainda. sim. Reforma agrária e tal, porte de armas, beleza, eu vou comprar sua Sufrágio ideia. feminino. Sufrágio. É, de tudo isso que você falou, eu acho bonito, pô, você é meu irmão de fé, Tá. irmão camarada, aquela coisa. Então o Estado, ele tem que ser necessário, porque senão vai dar merda. O Estado não é necessário. Então, o Estado é um mal necessário. Eu preciso dele, Então, porque isso não vai então. funcionar, com todo respeito. Pronto, Você é meu irmão, tá tudo Tá. certo, não vai dar certo. perfeito. Aí a gente vai agora A gente conhece gente. avançar nas gradações do liberalismo. Uhum. Então você vai ter o liberalismo clássico que entende, por exemplo, que um Estado é necessário menor, Isso pequeno, Smith. enxuto. Adam Smith vai dizer isso. E os liberais clássicos vão dizer isso. Olha, gente, até tolera aqui o próprio Mises, Sim. né? Só que, claro, ele usava outra palavra, usava minarquista, né? Aí já um termo um pouco mais avançado, talvez a gente possa discorrer sobre isso mais à frente. Só que aí dentro do próprio liberalismo você vai ter o liberalismo, o libertarianismo e o anarcocapitalismo. É aqui que eu queria chegar. Pronto. Aí você tem, enquanto que, e aí se eu pudesse exemplificar da maneira mais clara, penso eu, possível para quem nos assiste, imaginem vocês que, enquanto que o comunismo é o extremo da esquerda, né? Porque você tem o socialismo e acaba demandando para o comunismo, que é o momento máximo do Estado, vamos assim dizer, o comunismo. Você tem A ausência do a Estado. ausência do Estado, né? Você tem pelo outro lado o anarcocapitalismo, que também é a ausência do Estado. Veja que coisa. A gente estava falando aqui nos bastidores Exatamente. sobre a teoria das ferraduras,
Se você puder explicar. Né? A teoria das ferraduras, ela diz que nos extremos, eles acabam se encontrando, os opostos acabam se encontrando. Então, de um lado, você tem o comunismo, que, digamos assim, é o espectro mais avançado da esquerda, e do outro lado você tem o anarcocapitalismo, que é o espectro mais avançado da direita. Agora, veja que loucura. O comunismo, em última instância, é pela abolição do Estado. Claro, ele incha o Estado, ocupa todos os lugares do Estado, e depois o Estado some, segundo a teoria comunista. Distribui a propriedade. Distribui a propriedade e o Estado, por sua vez, não vai precisar mais existir. Essa é a teoria básica do comunismo, simplificando muito aqui, tá, gente? No outro lado, no outro espectro político, você tem o anarcocapitalismo. São os ANCAPs. Que são os ANCAPs, que também defendem que o Estado não exista. Só que através de um outro processo, através de uma outra caminhada, através de um outro processo. Veja que loucura. Os extremos acabam se encontrando. Porque, tipo... Agora, voltando à sua pergunta, eu sou a favor de um Estado pequeno, que não se meta na minha vida e que, em primeiro lugar, respeite os meus 3 direitos lá que eu falei. A vida, a liberdade e a propriedade. Tem um autor francês chamado Frédéric Bastiat, para mim também assim legal, um indivíduo fantástico. Eu li a lei. O Frédéric Bastiat, entre várias coisas, ele vai dizer que para quem não sabe, o Frédéric Bastiat é francês, viveu na época da Revolução Francesa, exato. Né? Foi um liberal que criticou o processo revolucionário que se deu depois, né? Apesar de defender o fim da monarquia, mas ele percebeu, galera, a gente fez merda aqui. Era melhor ter deixado os reis lá, porque Volta e pede desculpa. Galera, vocês fizeram um vacilo aqui, viu? E o Bastiat, no seu livro A Lei e em outros dos seus discursos, ele foi deputado, ele chegou a discursar sobre esse assunto e tudo mais, ele deixou claro que é necessário, em uma certa medida, Asley, que você contenha as paixões das pessoas. Que tal como você falou, o ser humano é um bicho complicado. Eu tenho 33 anos de vida, nunca conheci um veterinário estressado. Porque eles lidam com os animaizinhos, gente boa pra caramba, cachorro, gato, papagaio, galinha, periquito. Agora, quem trabalha com gente, capital humano, professores, médicos, cientistas, tá sempre estressado com políticos e por aí vai. Então, eu parto do pressuposto de que você tem que ter, aí é minha opinião, tá? Você tem liberais que vão discordar de mim, claro, e tá tudo certo. Vida que segue, o baile que segue. Eu entendo que um Estado há de ser pequeno. Por quê? Porque quanto maior for o Estado, maior é a chance de pessoas se valerem dele para os seus próprios bens e interesses pessoais. Enquanto que um Estado pequeno, enxuto, você diminui, em consequência, o poder de influência desse Estado sobre as nossas vidas pessoais. E, em consequência, vai ter menos coisa para roubar. Em resumo, traduzindo aqui. Agora, de novo, tal como você comentou alguns minutos atrás, o liberalismo precisou amadurecer, de certa forma, e precisou passar por esses momentos de transformação por conta do próprio desenvolvimento e andar da sociedade, tal como nós conhecemos desde 1700 até 2023 que nós estamos. Então ele precisou se readaptar, ele precisou se realocar dentro desse cenário dessas grandes discussões mais contemporâneas. Então, por exemplo, Adam Smith, John Locke, Frédéric Bastiat, John Stuart Mill, talvez, mas esses 3 em princípio, nenhum deles chegou a falar, por exemplo, sobre aborto. Porque não era uma discussão da época. Sim. Hoje em dia, sim. É uma discussão que entre os liberais, por exemplo, você tem uma cisão aí de pensamentos. Que é uma discussão profunda, é uma discussão religiosa, é uma discussão da bioética, é uma discussão de ética, de moral, de princípios, de valores, muito profunda, né? Mas que os liberais também precisaram se readaptar e se realocar nessa discussão dessas grandes questões da contemporaneidade, que quando surgiu o seu pensamento não precisavam se debruçar sobre elas. O grande inimigo, não vou usar a palavra inimigo, mas o grande oposto do liberalismo é o comunismo hoje? Do liberalismo, talvez não. Porque o liberalismo clássico, né, a gente fala sobre o liberalismo, tá mais do centro. Digamos que o liberalismo, Asley, e eu vou certamente desagradar algumas pessoas que talvez me assistam de esquerda aqui, o liberalismo pega todas as ideias boas que a esquerda roubou da gente, né? E junta com as melhores ideias da direita. Então o liberalismo é o melhor dos 2 mundos, na minha concepção, né? Então, não é que o liberalismo seria o oposto ao comunismo. O oposto ao comunismo é o anarcocapitalismo, que é o outro inverso. Lado da ferradura. É o outro lado da ferradura. O liberalismo está ali no meio. Aí você tem o liberalismo, você tem o libertarianismo, você tem o anarcocapitalismo, né? São esses 3. Então, não, o liberalismo não seria o oposto do comunismo. Agora, como
houve, ao meu ver, um empobrecimento do debate político-ideológico. Você falou sobre isso numa das suas perguntas. Como o próprio espectro esquerda-direita, as pessoas não sabem bem o que é uma coisa, o que é outra, acabam se confundindo e acabam simplificando. Por exemplo, a gente falou nisso aqui do programa, o tal do Javier Milei, né, o candidato da Argentina, que venceu as prévias. Você vê como a mídia se refere a ele, está totalmente errado. A mídia não sabe o que é ultradireitista, a mídia não sabe o que é libertarianismo, ao meu ver, tá? A minha leitura. A mídia não sabe o que é anarcapitalismo e joga o indivíduo, chama o cara de Bolsonaro, Bolsonaro argentino. Peraí, galera, não é assim. Vocês estão. Vamos voltar aí para os bancos escolares da sociologia básica, primeira, rasteira, e vamos tentar entender o que é realmente que esse cara defende e quais são os pais fundadores das ideias que o Javier Milei, por exemplo, defende. Então, aí chega nesse ponto. Ele mesmo se declara, isso é uma fala dele, Sim. ele se declara como libertário. Sim. Você me falou da outra ponta da ferradura, que é o ANCAP. Sim. O que é um libertário? E por que ele é diferente do liberal? Só mais uma questão que você comentou e eu fiquei pensando aqui. Quando eu falar em liberalismo, então eu tô falando dos clássicos. Na minha concepção, sim. Beleza. Só pra gente entender do que a gente tá sim. falando da mesma moeda aqui. Acho que é importante. Sim. Então vamos definir liberal como os clássicos. Tá. O que é um libertário? E o que é um ANCAP? O ANCAP você comentou da questão Perfeito. da ferradura e tal, mas o que é um libertário? Pronto. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que o liberalismo clássico não se debruçou sobre algumas questões da contemporaneidade? Sim. Então, por exemplo, Adam Smith, qual é a sua opinião sobre porte de arma? Não tinha opinião de Adam Smith sobre porte de arma. Até porque a arma de fogo, tal como nós conhecemos naquela época, não era, meu Deus, não era assim, né? Então, o libertarianismo, Asley, digamos assim, que é um liberalismo 2.0. De uma maneira muito simplória aqui, perdão, tá, gente? Mas eu preciso concatenar as ideias para explicar aqui para vocês. Gente, pelo amor de Deus. Então, o libertarianismo é o liberalismo 2.0. É o liberalismo do século vigente, em que ele precisou, Asley, dar conta das questões da contemporaneidade. Mas ele não nega o clássico. Não, de forma alguma. Tá, de forma alguma. Até porque, por exemplo, esse é um tema que eu sei que, infelizmente, o YouTube acaba jogando, quando a gente fala sobre esse assunto, lá para baixo, nas pesquisas pelo e tal. amor de Deus. Mas a questão do aborto, tal como eu falei, por exemplo, é uma questão que separa e que causa uma certa cisão entre os liberais. Então você tem, dentro do próprio libertarianismo, pessoas que se valem dos argumentos liberais para ser contra esse tipo de ideia, do abortamento, por exemplo, porque utilizam seus argumentos para fazê-lo. E você tem dentro do libertarianismo, Asley, pessoas que se valem dos mesmos argumentos para defender esse tipo de prática. Então, o libertarianismo, ao meu ver, é uma atualização, tipo um F5 do liberalismo clássico, para tentar responder às questões da contemporaneidade. Até porque quando você para e pensa, cada sociedade tem sua demanda. Perfeito. Então, o mundo precisa se atualizar. E não faz sentido, na verdade, você se valer de autores de 300, 400 anos atrás para responder às questões da contemporaneidade. Né? Você é historiador e sabe muito bem o que eu estou falando, que é o tal do anacronismo, que é um erro crasso que muitas pessoas cometem, até hoje, infelizmente, e às vezes até nossos colegas professores, né, nossos amigos de profissão, eles querem ler o mundo ele quer justificar de o que 500 anos atrás, com o óculos e com a lente e com a visão de hoje. Então você vai dizer, por exemplo, que William Shakespeare, em século XVI, era nazista. Não, gente, perdão, não tem como. A conta não fecha. Irmão, Jesus comunista. Então, sabe? Então, assim, como é que você pode? Então, assim, o buraco é mais embaixo. Não, é ladeira abaixo, infelizmente. Então, você não pode ficar fadado aos livros ou aos autores, aos pensadores do passado para tentar responder às questões de hoje, porque senão você vai estar fadado ao fracasso e você não vai desenvolver e não vai crescer intelectualmente. Não é justo com o próprio autor, né? Não, jamais, porque o autor... Eu odeio aquela expressão, é um homem à frente do seu tempo. Gente, não existe. Na verdade, Asley, nós somos produtos do tempo em que vivemos. Isso é fato. Então, quando um autor escreve sobre algo numa determinada linha historiográfica, numa determinada linha do tempo, ele é produto do meio, daquilo que ele viveu, daquilo que ele experienciou, e ali ele transmite e transfere as suas ideias para um pedaço de papel que mais à frente vai virar um livro que poderá ser estudado anos à frente. Mas quando você for fazer uma análise sociológica, filosófica, historiográfica, tudo mais sobre aquele autor e aquele livro, você tem que, de certa forma, fazer uma viagem no tempo, no passado, e voltar para a cabeça do cara, para a sociedade da época, para tentar entender como é que ele chegou naquela linha de raciocínio. E não podemos jamais ignorar isso.
que o indivíduo escreveu aquilo com base naquilo que ele viveu, naquilo que ele é. É claro que a gente pode criticar, a gente pode fazer observações, a gente pode concordar e discordar, mas precisamos ter um certo... Na sociologia, a gente chama isso do distanciamento. A gente tem que se afastar do objeto de estudo e não necessariamente colocar nossas paixões, nossas vicissitudes. A honestidade intelectual, né? É o mínimo que se espera de uma pessoa que quer ser professor, uma pessoa que quer seguir, por exemplo, a vida intelectual. E quando a gente fala sobre liberalismo, eu digo porque eu tive essa experiência tanto em sala de aula quanto pós sala de aula, no sentido de que é muito demonizado você se afirmar ser um liberal. É muito pouco ensinado o que é liberalismo. Você pega um livro de história, estou falando da minha época, não sei como é hoje, então faço aqui esse recorte. Tem lá, liberalismo, meia página sobre o assunto. E o liberalismo é uma das grandes correntes filosóficas da história do mundo. Então, ao meu ver, deveria ser um pouco mais explorada e mais ensinada aos alunos. E você coloca, enquanto você falava, eu lembrava do Mises, Sim. quando ele escreve, e eu queria que você pudesse comentar um pouco, Tá. que acho que casa, tudo você está colocando aí, a visão sobre liberalismo e tudo mais, que o Mises chama de mentalidade anticapitalista. Sim. Porque assim, ó, primeira coisa, eu acho muito legal a forma como ele escreve, porque ele escreve muito bem, por sinal. Sim. Primeira coisa que eu tenho que fazer é te ensinar o que é que tá errado. É. O que, afinal de contas, é essa mentalidade anticapitalista e se você concorda que ela existe? Não, 100% existe. Até porque a gente não tem muita dimensão, e esse é um problema, ao meu ver, se eu pudesse elencar, um dos grandes problemas da contemporaneidade é que as pessoas perderam a noção do significado das palavras. Sim. As pessoas perderam, as pessoas não querem nem saber qual é o significado. Tudo é fobia a alguma coisa. Mas, gente, peraí, o que é fobia? Fobia é medo irracional e incondicional de alguma coisa. Vamos tomar cuidado quando você diz que uma pessoa é homofóbica, quando uma pessoa é transfóbica, porque ela não gosta de uma determinada prática, uma determinada ação de um determinado grupo específico. Imputar crime é crime, né? Imputar crime é crime. Fobia é um medo incondicional de alguma coisa. Eu ser contra uma ideia, uma razão, e não estou dizendo aqui que eu sou, estou só trazendo um ponto de vista para nós compreendermos como houve uma desmoralização no significado das palavras. Então, quando você vai falar, por exemplo, sobre o capitalismo, peraí, qual é o capitalismo que você está falando? Porque o capitalismo de Marx, o capitalismo de Adam Smith é diferente. Hoje nem se fala. Né? Então, assim, as pessoas, elas tendem, Asley, antes de buscar outras visões e outras definições sobre o seu espectro político e ideológico, elas tendem a já comprar uma ideia preconcebida e falar, não, eu sou anticapitalista. Mas peraí, quando você for estudar sobre o capitalismo, você estudou e ouviu de quem? De um indivíduo que não gosta do capitalismo? Tudo bem. Agora, entendam que essa sua visão está enviesada. Porque muitas vezes, Léo, e assim, tentando, aquilo que a gente falou da honestidade, Sim. né? Muitas vezes a pessoa tá colocando, tipo, eu sou contra o capitalismo de maneira muito justa. Puta, eu não gosto que alguém seja explorado, eu não gosto que alguém seja desvalido, espoliado, né? Sim. E é legal que você pense assim, não é errado, Não, entendeu? de forma alguma. Mas falta, tipo, aquilo que eu pedi, ó. A gente tá falando do quê? Eu acho que é importante isso. Quando eu falo disso aqui, você tá pensando no quê? Vamos nivelar a conversa e daí existe o debate, entendeu? Vamos primeiro ver qual é a sua definição sobre essa palavra. Acho que é o primeiro para ponto. A partir daí a gente continuar a nossa discussão. Se eu concordo ou não com você. A partir daí a gente destrincha a nossa discussão, a nossa conversa. Mas como vivemos numa época como tal dizia o Zygmunt Bauman, da velocidade, da fluidez, daquela sociedade que todo mundo tá com pressa, ninguém tem muito tempo para se aprofundar. A gente conversava aqui nos bastidores, da minha última vez que aqui estive, foi um podcast de quase 1h30 sobre a invasão lá na Brasília, no Rio de Janeiro. Aqueles atos deploráveis praticados por aqueles indivíduos que, ao meu ver, têm que ser presos, todos eles, condenados, se possível, porque o que eles fizeram foi, ao meu ver, algo injustificável. E eu estava olhando os comentários, teve um indivíduo que fez um textão. Então, professor, eu vi o seu pedacinho da sua fala e discordei. Mas ele falou mais ou menos assim, mas eu me dei o prazer de assistir toda a sua entrevista de quase 1h30 e quero parabenizar o senhor pela sua lucidez, pelo seu pensamento, tal, não sei o quê. Agora, quantas pessoas se propuseram a fazer o mínimo? Que é ver o que a pessoa está falando. E não é só não ver, já estão criticando antes. Antes. Se você não vê e deixar para lá, é tudo certo. Não, mas hoje em dia não. Hoje em dia você quer sempre sinalizar algum tipo de virtude, né? Agora, voltando à sua questão sobre o capitalismo, eu me recordo de quando foi que eu virei a chave, não para ser contra o Estado, mas para questionar um pouco. Eu me lembro claramente, eu estou com 33 anos de vida, mas um dos meus primeiros empregos, na verdade, meu primeiro emprego de carteira assinada, foi como garçom em um restaurante chamado Antigo Boteco da Pizza. Saudoso. Eu trabalhei lá com 18, 19 anos, assim, um dos primeiros empregos. Na verdade, de carteira assinada foi meu primeiro emprego registrado.
Asley. E eu não aprendi isso na escola. Quando chegou o meu primeiro mês de contra-cheque, fui lá pegar meu contra-cheque, tinha lá, contra-cheque tal, e aí recebi um valor. Eu falei, gente, mas aqui no contra-cheque diz um valor e você tá me dando outro. Aí, não, Léo, lê o contra-cheque, aí tinha lá, desconto do não sei o que, do não sei o que, não sei o que. Eu falei, que desconto é esse? Não, pai, é o governo, é o Estado. Eu, como assim, Bilo? Bilo Bravo. Aí ele me explicou. Não, Léo, senta aqui, eu vou lhe explicar. Quando a empresa contrata um funcionário, ela tem que pagar quase que um outro funcionário só pro Estado. Aí eu, como é, rapaz? Juro, juro, eu não sabia nada disso, não aprendi nada disso na escola. Aí eu falei, como é, Bilo? Eu falei, não, Léo, se eu lhe pago 300 conto, sei lá quanto era o salário na época, 10 anos atrás, se eu lhe pago 300 conto, eu pago quase 300 ao Estado só pra ter você aqui. Que você recebe menos de E, 300. e eu recebo menos de 300. Aí eu perguntei, Bilo, se o senhor pudesse, ao invés de dar ao Estado, me entregar esse dinheiro em mãos, esse dinheiro que você paga de imposto ao Estado pra me manter empregado aqui, você faria? Ele, certamente. Seria muito melhor ter você recebendo um pouco mais e trabalhando mais feliz, porque você vai receber mais, do que eu entregar o dinheiro ao Estado para supostamente me entregar benesses sociais que muitas das vezes não serão entregues. Então, por exemplo, hoje nós temos algumas funções básicas do Grande Estado Bilo, aí, né, cara? né? Saúde, educação, segurança, mas qualquer pessoa que tenha a oportunidade, Asley, que cresce um pouquinho financeiramente falando, tem um plano de saúde, mas continua pagando a saúde estatal. Qualquer pessoa que cresce um pouquinho financeiramente falando e que chega a ter filhos, sabe muito bem que a educação pública não é tão boa quanto dizem. Tem seus vários Como já problemas, foi, né? ou como já foi no passado. E numa primeira oportunidade, matricula o filho na escola particular. Segurança, idem. A pessoa, quando ascende financeiramente e socialmente, na primeira oportunidade que ela tem, ela começa, de certa forma, a se cercar ou, com segurança patrimonial, privada, para manter aquela propriedade que ela passou anos e décadas para arrecadar. Mas, ao mesmo tempo em que ela está tendo esses 3 serviços da iniciativa privada, ela continua pagando por esses serviços da iniciativa Paga duas, pública. três vezes, Paga né? 2, 3 vezes, às vezes, pelo mesmo Exato. serviço. Não, real, real. Porque não é justa a conversa, né? Porque assim, você parte. E eu entendo, principalmente conversando isso em sala de aula com meus alunos, até eu gosto de ouvir a perspectiva deles sobre as coisas. E eles Sim. partem do seguinte pressuposto: o capitalismo é mau. É. Tipo, ó, e pode até ser, não é questão de não ser mal. Mas eu acho que é um papel como professor te mostrar, ó, ele é mal na visão de fulano. Sim. Mas existe Beltrano que acha que talvez não seja tão ruim. Ou até não que não seja mal, mas tipo, ele deve ser criticado, mas existem outras possibilidades. Então, assim, acho que o meu papel é mostrar, ó, existe essa visão, essa e essa aqui. E eu acredito que você é inteligente o suficiente para tomar a decisão do que você acha mais coerente ou não. Eu não posso fazer o juízo de valor em cima da perspectiva, entendeu? Só que aí só puxar mais um pouquinho, porque a gente, que foi o nosso norte da nossa conversa, o Sim. ponto de parte da nossa conversa, que foi o Javier Milei. Esse cara tem causado na mídia. É um libertário, aquela coisa toda dos Hum. cachorrinhos, É. do Boca Juniors, River Plate e tal. Sim. Ele defende algumas ideias. Eu confesso que eu já tinha ouvido alguns comentários nos bastidores da política brasileira. Uma delas me chamou muita atenção. Sim. Se você pudesse comentar, óbvio, de maneira breve sobre as propostas dele, mas principalmente sobre aquela questão dos vouchers para educação. Hum. Você pode explicar para a gente como é que funciona isso? Então, o Javier Milei tem várias propostas assim chamada pela imprensa brasileira de polêmicas, que não são tão polêmicas assim na minha concepção. Mas essa em específica dos vouchers para educação e para a saúde, Desculpa, na perdão, verdade. desculpa te interromper mais uma vez. Ah, Alguém estava defendendo isso no Brasil há um tempo atrás, não sim, tava? Quem sim, era? sim. Você tem o Bolsonaro no início, tentou Então, eu defender lembro dessa isso. conversa. Antes de Bolsonaro, você tem, meu Deus, o senador, que é de esquerda, mas também defende isso. Puxa, eu vou tentar lembrar o nome dele mais à frente e vai Desculpa. aparecer. Molon, não sei se foi o Molon, Ricardinho. Então, eu lembro que, tipo, eu já li sobre Não, isso em não, algum não é, lugar não também. é, até porque não é uma ideia nova, né? Isso já é colocado em prática já em alguns países. Porque qual é a ideia do voucher educacional? E aí, desculpa fugir um pouco, mas só porque eu lembrei agora. A questão das assistências sociais, dos programas assistencialistas. Uhum. O liberalismo defende isso. John Locke defende isso. Você tá fazendo a John gente mudar de Locke, lado, viu? Você cara, tá olha, falando. John Locke, o pai um dos pais do liberalismo, defendia um negócio chamado provento universal. Aí, repara o que ele dizia. Ele dizia, nos seus livros, que as pessoas que mais ascendem financeiramente e socialmente têm meio que por obrigação de cuidar das outras pessoas que talvez não tenham sido bem-sucedidas. É tipo aquele sistema de doação nos Estados Unidos, de universidade? Exatamente. Então, se você é um cidadão que conseguiu pegar um pedaço de terra,
conseguiu fazer ele prosperar, conseguiu crescer, conseguiu prosperar financeiramente, economicamente e tudo mais, mas o seu vizinho não conseguiu, você tem que também uma certa obrigação moral, não obrigação por força de lei Jurídica, né? jurídica, mas uma obrigação moral de ser caridoso com o seu vizinho. É o chamado provento universal. Marx vem falar sobre isso quase 100 anos depois, né? Nos Estados Unidos, o Thomas Paine, um dos precursores do liberalismo nos Estados Unidos da América, antes ainda dos Estados Unidos da América ser país como Que ele nós inspira a conhecemos hoje, Constituição, né? que inspira a Junto com Constituição, Locke. exatamente, um dos pais fundadores, também defendeu essa ideia do assistencialismo, partindo do pressuposto do liberal clássico. O Milton Friedman e a ideia do imposto de renda negativo, né, que aí a gente já linka com o assunto dos vouchers. O que vai ser os vouchers educacionais? Muitas famílias sacrificam uma grande parte do seu salário para manter os filhos ou matricular os filhos numa escola particular. Em consequência, essas famílias ainda continuam pagando pela educação estatal. Ou seja, você matricula o filho numa escola particular, você desprende um valor do seu salário, do seu holerite mensal, para pagar uma educação, na sua visão, melhor do que aquela que a escola pública pode lhe oferecer, em muitas das vezes, mas você ainda continua sustentando a educação a nível estatal. Então, a ideia dos vouchers, Asley, vem no sentido de que os pais que optarem por uma educação privada, por uma educação particular, por uma educação que não seja estatal, eles possam fazer isso, mas ao mesmo tempo não serem, digamos assim, financiadores da educação estatal. Em resumo, ele vai receber, vamos supor, que durante um ano, uma matrícula de um aluno na escola particular, que o pai escolha qualquer que seja ela, vou arredondar aqui para baixo para a gente facilitar as nossas contas, custa R$ 1.200. Sou de humano, só faço Né? conta fechada. Então, para ajudar cara. todo mundo aqui, R$ 1.200, vamos botar aí 120, R$100 por mês, durante o ano vai dar R$ 1.200. Então, o pai vai receber do Estado, Asley, um cheque no valor de R$ 1.200 daquele imposto que ele deveria pagar para a manutenção da educação estatal. Ele vai pegar esse voucher, assim chamado voucher, é um chequezinho, e vai poder alocar e investir em qualquer escola particular da sua preferência para matricular o seu filho. Então ele vai ser, de certa forma, desobrigado a financiar a educação estatal. Em contrapartida, ele vai receber o dinheiro do imposto. Não tem, por exemplo, a restituição do imposto de renda? Sim. É mais ou menos isso, é uma forma de se fazer isso. Então ele vai pegar esse dinheiro e vai ter a oportunidade de financiar uma educação privada à sua escolha. E não pagar 2 vezes pelo mesmo serviço, que é basicamente isso que acontece hoje. O que é que o Não sei pessoal fala se deu muito? para Acho entender. que eu fiquei pensando quando você comentou isso, que é uma... Escuto, tipo, personagens, jornalistas, Sim. intelectuais, enfim, que falam sobre essa questão contestando a questão do INSS. Tipo, ó, eu trabalhei por isso, tal, entendo aquela coisa, mas eu gostaria de escolher para onde eu vou aplicar esse dinheiro, porque muitas vezes o INSS não é a forma mais rentável. Na verdade, muitas vezes Eu não. tô sendo muito educado, Não, muito você tá polido. sendo- Na verdade, não é melhor você Tipo, deixar o dinheiro embaixo do colchão, rende mais do que o INSS ou a entendeu? Tipo poupança. assim, eu coloco dessa forma, É. então eu queria ter a liberdade de escolher onde alocar um dinheiro que foi fruto do meu Então, trabalho. mas esse é o grande core, o pensamento nevrálgico do liberalismo. É tipo, cara, você é livre para escolher. Olha, fazendo uma menção ao livro do Milton Friedman, livre para escolher. Agora, arque com as consequências de suas escolhas, mano. Então, por exemplo, se você quer ter o direito de não contribuir ao INSS porque você acredita que é uma pirâmide financeira, e de fato é, né? E você quer contribuir para um plano de previdência privada, capitalizado, o que quer que seja livre para fazer. O problema, Asley, que nós temos em nossa sociedade é que as pessoas sequer a elas são dadas esse direito. Tipo, o Estado assim, ó, você não sabe o que você vai fazer com seu direito, com esse dinheiro eu faço por você. Eu faço por você. Então, se você quiser fazer por fora, você tem que dobrar a aposta e pagar mais caro ainda. Quando, na verdade, mais uma vez, a gente volta lá para a questão do ônus e do bônus. E eu entendo, Asley, eu entendo e compreendo que nem todo mundo se daria bem numa sociedade libertária, na capitalista. Eu entendo Provavelmente a perfeitamente. maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Agora, o que você não pode é se valer do ente estatal para proibir que outras pessoas sigam seus Porque próprios vira o desígnios, Big seus Brother, próprios né? rumos. Porque senão vira o que está acontecendo hoje, basicamente é isso. As pessoas são obrigadas a seguir um ditame estatal e não podem arcar
tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências dos seus atos e das suas ações. A meu ver, são os grandes perigos e, de certa forma, isso é uma espécie de ditadura. Porque se eu não posso pegar o meu dinheiro e colocar onde eu bem entendo, então o dinheiro não é meu. Se eu não posso, por exemplo, optar por colocar o meu filho numa escola particular sem ser obrigado a financiar a educação estatal, eu estou sendo obrigado a financiar, de certa forma, algo que eu não uso, algo que eu não vou me valer. E essa é uma outra grande discussão. Que, veja, os políticos que são contrários a... Não são todos políticos, mas não é o par dos políticos que são contrários a essas políticas mais liberais, mais libertárias, eles são os mesmos indivíduos que não se valem, muitas das vezes, os benefícios estatais, que eles mesmos defendem quando sobem na tribuna. Então é muito... Veja que hipocrisia, Asley, tremenda. O político sobe na tribuna a nível federal e defende a educação pública gratuita e de qualidade. Essa aí pesquisar a vida do cidadão, o filho dele está na melhor escola do estado dele. Mas peraí, cara, você não acabou de dizer que a educação pública é a melhor, tem que ser pública, gratuita e de qualidade? Então deu exemplo. Vamos melhorar realmente a escola pública? Comece colocando seu filho lá, eu quero ver se ela não vai começar a ser boa. Acho que critério para político tem que ser esse. Não, eu sou radical nesse sentido também. Eu tendo a pensar dessa forma. Até porque dessa forma os políticos vão saber realmente aquilo que eles estão defendendo lá na ponta, lá no Congresso, lá em um parlamento. Mas é uma outra grande discussão sobre isso. Juro que a última pergunta eu vou embora bem rápido. Você acha que é possível um governo liberal no Brasil? O liberalismo, Asley, ele tem vários nuances. Você pode, dentro de um estado tal como o Brasil, ter picos de liberalismo aqui e ali. Digo, a gente estava conversando sobre isso, né? Ah, mas na Argentina os caras talvez elejam Javier Milei, e lá é uma loucura, ninguém sabe o que vai acontecer. Bom, eu parto do seguinte pressuposto. De um espectro político mais à esquerda, nós temos, hoje no mundo, experiências socialistas / comunistas, como vocês prefiram definir. Cuba, Coreia do Norte, a China em uma certa proporção, e alguns outros países ali, especialmente ali do continente africano, que adotaram um modelo de economia planificada, que adotaram um regime mais próximo da esquerda, da extrema esquerda, se você preferir chamar dessa forma. Mas a gente tem pouquíssimas experiências, Asley, no mundo como um todo, do outro lado. Países libertários, países anarcocapitalistas, a gente não tem nenhum. Libertário tem algum? Tem. Países que digamos assim, que colocam mais em prática as políticas, as ideias do liberalismo ou do libertarianismo. Então, penso eu que os argentinos, tal como no Brasil, eles terão a oportunidade de provar um pouco dessas ideias e, se não gostarem, mais à frente poderão mudar, porque a eleição é presidencial a cada 4 anos. Muda, cara. Né? Se não tiver bom. Agora, no Brasil, a gente tem políticas e práticas liberais numa proporção maior, numa proporção menor, a depender dos governos que passaram por nós. Então, você teve um certo avançar dessas ideias no governo Bolsonaro, por exemplo, quando o Bolsonaro, por exemplo, deu a oportunidade que as pessoas tivessem acesso à arma de fogo, que é uma outra grande discussão que os liberais se preocupam muito. Mas é sempre uma luta, Asley, constante. É sempre uma luta vigilante. É você vigiar pelas ideias que você promove, pelas ideias que você acredita e nunca se render e nunca achar que não, tá 100% bom. Não, nunca vai estar 100% bom. Do mesmo jeito, se você for de esquerda, defende também o que você acha que é importante. Também. E essa é uma luta, ao meu ver, importantíssima até para o desenvolvimento e para o andar da sociedade, para que as pessoas amadureçam, seja politicamente, socialmente, filosoficamente, moralmente, religiosamente, enfim, qualquer que seja a área. Mas eu sou muito otimista, Asley, de que as pessoas vão atingir um nível de moralidade e de ética que elas vão passar a perceber o quão danoso é o Estado em nossas vidas e que poderão se dar o luxo, talvez, peraí, eu vou arriscar esse negócio aí dessas ideias liberais para ver se dá certo. Se não der certo, eu volto atrás e volto em outra pessoa e vejo o que é que deu. Mas o que a gente não pode é não permitir que as pessoas tenham essa oportunidade de pelo menos tentar provar de novas ideias ou de outras ideias. Pô, Léo, obrigado, cara. Que massa. Obrigado mesmo. Foi muito melhor do que eu esperava. Queria deixar só espaço, queria deixar seu recado. Nada, eu que agradeço mais uma vez o convite e me sinto da casa. A gente tava brincando aqui com o Ricardinho nos bastidores. Cobra o café dele. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui falando para vocês, para sua audiência e participando aqui do Na Colina e dos seus programas satélites, vamos assim dizer. E espero que de alguma forma o meu conteúdo, a minha fala, a minha, sei lá, aula, se vocês preferirem chamar dessa forma, tenha servido para contribuir e agregar um pouco mais no conhecimento que talvez vocês não tenham anteriormente sobre o liberalismo, né?
Eu sigo nas redes sociais, vocês podem me encontrar lá facilmente. Prof. Leonardo Lisboa. Estou sempre por lá produzindo conteúdo. Para achar seu curso. Então, é só jogar no Google curso de introdução ao liberalismo. E aqui eu faço um jabá federal. Por favor. Porque eu fui o primeiro indivíduo a lançar um curso sobre o assunto. Você não tinha no Brasil um curso de introdução ao liberalismo nos moldes como eu criei, fazendo justamente essa conexão entre os liberais clássicos, os economistas do século XX e os economistas contemporâneos. Então foi uma preocupação minha. Eu estou pensando Eu peguei até a ementa dele. Tá aqui, eu estou pensando até em atualizar esse curso e colocar um módulo só dos economistas brasileiros. Pô, seria legal. Porque você tem indivíduos, o próprio José Visconde Cairu, né, o Visconde Cairu, José da Silva Lisboa, que foi o cara responsável pela... Meu tio. que foi o cara responsável pela abertura dos portos na época de Dom João, liberal de primeira ordem, leu Adam Smith, leu Edmund Burke. Então, estou pensando em mais à frente acrescentar um módulo dos brasileiros. Então, esse é um curso que é, como o nome diz, de introdução, para quem não sabe nada sobre o assunto, mas sairá um pouquinho mais ciente do que é liberalismo, do que não é liberalismo, porque não é o que dizem, não é esse demônio todo que é pintado, seja na grande mídia, em alguns espaços acadêmicos e alguns espaços intelectuais. Fica o convite, claro, para quem quiser se somar e fazer parte aí desse curso e aprender um pouco mais sobre o liberalismo. Agradecendo mais uma vez o convite, estou sempre à disposição e nos vemos na próxima, se Deus assim nos permitir. As portas estão abertas e com mais café, se o estagiário permitir. Mas obrigado, Léo. Acho que é o ponto, a gente conseguiu atingir o que eu imaginava. É uma conversa sóbria, respeitosa. Acho que essa é a grande questão. Acho que a gente conseguiu discutir sobre vários temas, óbvio. Nenhum desses temas se esgota. Acho que isso é o mais importante. A gente conseguiu dar uma beliscadinha no assunto, talvez despertar uma curiosidade para você assistir, compartilhar com outras pessoas. Leia sempre. Leia, inclusive, é o que eu sempre peço aos meus alunos. Vocês têm toda a liberdade de defender o que vocês acreditam. Mas leiam principalmente aquilo que vocês não concordam. Até para poder validar aquilo que você acha que não concorda, ou que acredita ou não. Mas continue sempre. Não existe conhecimento sem a contradição. Você pensa A, leia um pouco sobre B. Se você pensa B, leia um pouco sobre A. Acho que o Léo, mais uma vez, acho que isso tem que ser feita essa ressalva. Às vezes a pessoa tira alguma impressão a partir de cortes ou de fragmentos. Acho que o Léo, ele sempre chega, mas, eu concordo, discordo dele e tal. Isso é a sua liberdade. Acho que tem que ser um direito fundamental, Sim, claro. seu gift, como você ensinou pra gente aí. É livre, mas assim, pelo menos as experiências que eu tive com ele, e principalmente aqui no Sapiens, ele sempre foi uma pessoa, trouxe um debate muito maduro. Se você concorda com isso ou não, outro ponto. Acho que nesse sentido, então, convido vocês sempre a assistir o episódio na íntegra, acompanhar o trabalho dele. Acho que é uma pessoa que sempre é bom estar ali no radar para você até entender. Se você concorda com ele, vai aprender sempre mais. Se você discorda, vai ter um ponto ali para você, sempre com respeito, não precisa ficar com aquela pulga atrás da orelha. Não precisa barraco, gente. Sem barraco, pelo amor de Deus. Tá? Mas obrigado mais uma vez, o Léo. Obrigado a você que acompanhou até aqui. E fica sempre o meu pedido, é muito importante. Inscreva-se no nosso canal, cara. Eu sei que parece chato, é insistente, mas, tipo assim, quem trabalha com isso, e Léo é youtuber, olha que profissão boa. Sim. É youtuber, ele sabe muito bem a importância que é a inscrição. Então, aproveita rapidinho, ó. Se inscreve, ativa o sininho para notificação, deixa o seu like. E se você puder comentar, vai ser maravilhoso. Você merece um beijo do tamanho do mundo, tá? Obrigado. Tem muita coisa pra sair do Sapiens, né? Estamos já organizando alguns próximos episódios. O Léo já tá fazendo a ponte com alguns convidados. Vai vir coisa boa por aí, tá? Então se inscreve, até o próximo episódio e um grande abraço. Valeu!